paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vocês estão bem? Glórias a Deus. Eu estava meditando, na palavra do Senhor, meditando na vida, nos acontecimentos. E terça-feira é um dia de muitos aprendizados para mim, porque é o dia que eu faço terapia. E hoje, antes de ir para terapia, eu fui na tarde da bênção, na minha igreja. E eu pude ir lá testemunhar, contar de um grande livramento que o Senhor deu, concedeu a mim e a outras duas amigas. Ontem nós estávamos indo para Vitória e ao caminho, na estrada, um dos nossos pneus estourou. E para a honra e glória do Senhor, a gente conseguiu parar o carro, a gente conseguiu trocar o pneu. Mas ali a gente fez uma oração e a gente pediu a Deus para nos mostrar a direção. Se Ele não fosse conosco, se não fosse da vontade dEle a nossa ida, se Ele estivesse nos dando um livramento que fosse para nós voltássemos para casa, que Ele nos desse um outro sinal. E nós então trocamos o pneu, colocamos um step e na estrada a gente conseguiu andar um pouco, o outro pneu também estourou. Ali a gente entendeu que era um sinal de Deus, que era pra gente voltar pra nossa casa, E ali a gente chamou a Eco, fomos até o mecânico, a oficina. Na oficina eles falaram que não poderiam mexer no carro, só poderiam mexer no dia seguinte. E aí, então nós retornamos para casa. E quando eu cheguei em casa, eu saí para correr, porque eu gosto de fazer exercício para pensar sobre as coisas, acalmar a minha mente. E ali o Senhor falou fortemente comigo sobre algumas dúvidas que eu tinha e sobre algumas decisões que eu precisava tomar. Porque nesse percurso, nessa situação que aconteceu, a gente teve alguns episódios e eu prefiro não entrar no detalhe desses episódios, mas foram episódios que me estimularam a perceber o porquê Deus havia me confiado alguns dons. E o principal deles, é o dom do amor, do cuidar e o porquê do chamado missionário, E ali eu entendi o que o Senhor estava desejando proporcionar para a minha vida, para uma nova etapa, para esse ano de 2026. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo porque eu quero te dizer que em meio aos livramentos que o Senhor te concede, em meio às oportunidades que Ele permite você viver, em meio às situações que Ele permite, sempre há um propósito. O Senhor sempre quer falar conosco e Ele fala nos pequeninos detalhes. Então, se você parar agora para pensar em tudo o que aconteceu no seu dia e como o Senhor falou contigo nos pequenos detalhes, você vai encontrar as respostas que você tanto busca. E aí hoje, então, eu contei esse testemunho na igreja e fui para terapia. Na terapia, conversando com meu psicólogo, contei sobre a situação e a gente foi caminhando no enredo e conforme ele ia me trazendo orientações, eu fui entendendo o que o Senhor de fato estava querendo dizer ao meu coração sobre algumas decisões. E quando eu cheguei em casa, eu fui ver as fotos que eu coloquei no stories anterior, do chá de bebê do meu irmão. E eu parei para conversar com Deus sobre os milagres, sobre os prodígios que Ele realiza na nossa vida. E aí uma palavra que repercute, e ecoa muito em meu coração é a de Mateus 20, que vai falar sobre 2 cegos recuperam a visão. Mas o ponto principal para mim é o que se encontra no versículo 31, que diz: a multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A fé é sobre se movimentar em meio a situações que ninguém acredita, que você não está vendo nada, mas que você se agarra com todas as suas forças e pelo olhar
sobrenatural, pelo olhar realmente da esperança, da fé. Você acredita que o Senhor vai te atender. E por muitas vezes, esses 2 cegos fomos a minha mãe e eu, né? A minha mãe acreditou muito que eu teria uma cura, né? Uma cura espiritual, uma cura emocional. E graças a Deus, depois de muito tempo de busca, eu costumo brincar e dizer assim que foram basicamente uns 7 a 8 anos para o meu processo de libertação e cura espiritual, né? E depois desse processo, você vai entrando em outras camadas de aprendizagem. E Deus, ele foi muito fiel conosco. Deus foi muito, assim, amigo mesmo, sabe? Porque muitas das vezes eu me sentia só, eu me sentia rejeitada, abandonada, mas a minha mãe teve fé para pedir misericórdia, a minha mãe teve fé para buscar, ao passo em que eu fui pegando a fé com a minha mãe, buscando também, e para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui, hoje eu estou bem, hoje eu consigo falar de tudo o que eu vivi e consigo principalmente pregar sobre Jesus, sobre o amor e a misericórdia dele. Então, os processos da vida nos ensinam e os livramentos do Senhor, as oportunidades que Ele nos permite viver, sempre nos movimenta e nos proporciona a alcançar algo relacionado ao propósito dele nas nossas vidas. Lara, você falou de muitos assuntos aqui. Sim, eu comecei dizendo sobre livramento, né? Sobre o cuidado, o zelo de Deus. Depois eu falei sobre a importância da gente observar o zelo e o cuidado de Deus e as respostas dele mediante aos pequenos sinais, porque Deus às vezes ele não vai dizer nitidamente para você, ele vai fazer com que você entenda e compreenda. Também falei sobre o quão Deus é misericordioso e trabalha em processos conosco, mas que ele cumpre aquilo que ele fala. E o principal da mensagem, o quão a sua fé te transiciona e te movimenta. Os 2 cegos foram curados porque eles buscaram, caminharam juntos, acreditaram e principalmente chamaram a presença de Deus. Se você está buscando por uma cura, se você está buscando por uma resposta, se você está buscando por algo da parte de Deus, o caminho é o único. É busca, é intimidade, é fé e perseverança. Não é fácil, é um processo, mas com fé em Deus a gente vence, porque Jesus segura nas nossas mãos e Ele passa com a gente. E eu creio que assim como eu tenho recebido, né, as bênçãos do Senhor, assim como eu tenho recebido o livramento e a minha família, a minha casa, você e a tua casa também receberão livramento da parte do Senhor. As respostas vão chegar até você e você vai ver que o Senhor te atendeu, que o Senhor te atende, que Ele é fiel a ti. O Senhor curando, Ele é Deus, mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. A tua fé te transiciona e eu creio em nome de Jesus que você verá nos pequenos sinais, nas pequenas demonstrações, o quanto você é amado e querido por Jesus. E eu creio que o processo está te lapidando e vai te levar a viver a melhor época da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.